Seja bem-vindo à primeira aula aqui do nosso teste. Nós vamos te ajudar a vender mais, a aumentar a sua lucratividade, a ter resultados efetivos. E esse desafio aqui é preparado para empresários que desejam ter mais resultado, desejam aumentar a sua margem de lucro, de lucratividade do seu negócio e desejam criar uma potência no seu processo comercial. Eu vou te auxiliar nessa jornada para que você possa, de fato, ter bons resultados e assim consiga destravar aí todos os seus processos de vendas. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Thiago, eu ajudo empresários a potencializar seus negócios através de 3 pilares fundamentais aqui do nosso método. Primeiro, geração de demanda. Segundo, atendimento persuasivo e conversão em massa. Terceiro, uma gestão eficaz do teu processo comercial. Toda empresa precisa o tempo todo aumentar as suas vendas, aumentar a sua lucratividade e ter mais resultados. E é isso que nós auxiliamos a você a fazer por aqui, né? Se você está vendo essa aula aqui no replay, no gravado, eu quero cumprimentar você pela paciência e pela vontade, pela coragem de você parar o que você está fazendo, porque eu compreendo que a rotina do empresário é uma rotina pesada, o empresário tem um monte de coisa para estar fazendo, mas você decidiu investir em você, e eu te cumprimento por isso. Meus parabéns. São poucos os empresários que estão preocupados com a sua melhora, com a melhora da sua performance, com a melhora da sua empresa e também se disponibilizam assim de buscar conhecimento. Se você chegou até aqui, já receba aí o meu elogio, porque você se diferencia da grande massa das pessoas. As pessoas muitas vezes elas estão ali atarefadas, preocupadas com um monte de coisa e acabam esquecendo daquilo que é mais importante. O que é mais importante? O seu crescimento, e você está aqui para isso, tá? Para a galera que está participando aqui com a gente aqui do desafio da Venda 2.0, 30 dias de evolução, eu quero também te cumprimentar porque você se encorajou para participar desse desafio. E você que vai aplicar todas as estratégias, saiba que você tem nas suas mãos uma potência para você gerar bons resultados e assim conseguir transformar a sua empresa nos próximos 30 dias. E eu vou passar para você todo o passo a passo, te ajudar nesses 30 dias com desafios práticos para que você possa, de fato, aplicar aí no seu negócio. Como vai funcionar o nosso desafio? Todos os dias você vai receber micro tarefas para você executar. Nós vamos traduzir essas grandes aulas uma vez por semana. Então, essa aqui seria a nossa segunda aula, porque eu fiz a aula inaugural com algumas pessoas que participaram ao vivo aqui com a gente. Essa aqui seria a nossa segunda aula e a aula do Start, a aula do, de fato, destravando as vendas e começando a fazer elas acontecerem, tá? Então, você vai assistir essa aula aqui, porque aqui nós temos tarefas para você executar. E eu vou apresentar para você os pilares básicos para você construir uma jornada de vendas incrível, com muito sucesso. E também você vai descobrir aonde você precisa colocar sua energia, o seu foco, dependendo da fase do negócio que você está. É bem importante que você preste atenção nisso. Essa aula vai ter, em média, 15 a 20 minutos. Então, para você se programar para isso, tenha papel e caneta nas mãos. Ative o modo aula para você extrair a melhor instrução aqui dessa ferramenta. Eu vou passar um overview geral de tudo aquilo que vai acontecer, os próximos passos e as próximas fases. Vou liberar o meu agente de GPT para te ajudar na criação e na estruturação dos seus scripts de venda, e possivelmente aqui nessa aula de hoje você já vai receber acesso ao nosso agente para potencializar o seu crescimento e também te direcionar para aquilo que você precisa fazer agora. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui já com você, porque a partir dessa estruturação você vai destravar os seus resultados. Então, vamos lá. Você já está vendo a minha tela aqui, vamos ser bem direto, bem reto, e eu vou trazendo para você a importância da aplicação. Os desafios dos 30 dias é para você conseguir uma evolução prática de vendas. Eu vou trazer aqui para você um resultado esperado de 20% a 30% no aumento das suas taxas de conversão, no aumento das suas taxas de geração de novas oportunidades e, consecutivamente, no aumento do seu faturamento. Mas detalhe, você precisa aplicar. Não adianta vir aqui assistir, não adianta vir aqui pegar só um insight e não fazer nada com ele. Conhecimento que não é posto em prática é só informação. E informação a internet está cheia. Por isso, nosso plano é prático e você precisa colocar imediatamente em implementação. Você precisa fazer exatamente agora aquilo que precisa. Por que desafio 30 dias? Eu acredito. Eu já apliquei isso em dezenas de negócios e já apliquei nos lugares por onde eu passei e também na minha empresa esse desafio. E eu sei o quanto ele é capaz de gerar resultados extraordinários.
Porque quando você está focado em alguma coisa, quando você se foca para conseguir resultados diferentes daquilo que você vem absorvendo, você vai conseguir fazer ações que evidenciam o seu resultado. E a primeira grande ação é definir a sua meta. Por que isso? Se você não definir a sua meta, você não vai conseguir destravar aqui o seu resultado. Deixa eu só interromper aqui minha tela aqui para você. Então, por quê? A primeira parte, a grande sacada e o grande insight que você precisa hoje fazer no seu negócio é definir a sua grande meta. Vou compartilhar minha tela aqui de volta. Então, definir aqui a sua grande meta. Por quê? Se você não sabe para onde você está indo, como é que você vai definir esse caminho? Então, a primeira grande coisa importante, gente, quando eu olho aqui para o lado, porque eu estou olhando aqui para a tela auxiliar minha, tá? Para visualizar aqui a nossa ferramenta de apoio aqui, ok? Então, primeiramente, grandes metas. Se você não sabe para onde você vai, como que você vai chegar lá? Então, é importante que neste momento você defina as suas metas. Então, muitas vezes eu sei que empresários têm dificuldade de definir as suas metas. Eu vou trazer aqui um site bem rápido aqui para você definir as suas grandes metas. Primeiro passo, para você fazer uma meta que de fato seja eficiente, você precisa entender hoje qual que é a sua capacidade inicial de venda. Então, às vezes você está ali, consegue atender 2, 3 clientes por dia. Se você colocar uma meta de 10 clientes, nesse primeiro momento, talvez você não vai conseguir atingir ela e você vai se sabotar, porque você não consegue visualizar o atendimento dessa meta. Então, você acaba se sabotando. A segunda situação, essa meta ela precisa compreender duas coisas que vão estar ligadas lá no teu financeiro. A primeira delas, ela tem que ser suficiente para garantir o pagamento de todos os teus custos fixos. E aí, se você nunca estruturou isso, eu vou trazer um insight bem rápido aqui, só para a gente não ficar na teoria vazia e você conseguir colocar em prática isso. Imagine que você vai fazer agora uma planilhinha ali ou no papel, aonde for, não importa o lugar, você vai colocar ali qual que são os teus custos fixos, incluindo o seu salário. Vai colocar lá água, energia, aluguel, luz, telefone, pagamento de fornecedor, pagamento de salário, e vai dar um montante. Imaginemos que o seu custo fixo é de 20 mil reais. Se você colocar uma meta que seja abaixo de 20 mil, você não vai conseguir pagar seus custos fixos. Logo, você vai entrar numa situação delicada. E se você é aquele que vende recorrência, você vai visualizar a tua recorrência. Você tem lá X clientes que pagam mensalmente, 10 clientes que pagam mensalmente R$ 1.000 para você. Então, você tem 10 mil de recorrência, de clientes que estão pagando pelo teu serviço todos os meses. Mas você precisa de 20, porque 20 é o teu ponto de equilíbrio, 20 é o teu ponto zero. É o mínimo que você precisa ter para conseguir pagar teus custos fixos. Então, você precisa buscar 10 clientes que te paguem R$ 1.000 por mês. Fez sentido até aqui? Então, a primeira definição é a definição das metas. Por quê? Senão você não consegue definir o seu caminho, a sua jornada. E nesse momento, nós vamos pensar numa estrutura de meta chamada SMART, tá? Como definir nossas metas? A gente trouxe essas duas apurações, e aqui uma meta SMART. SMART tem a ver com uma meta que seja, primeiro, específica. Segundo, tem que ser mensurável. Terceiro, sua meta precisa ser atingível. Ela tem que ser realizável e tem que ter tempo. Tem que ser temporal. Tem que ter um tempo específico para você atingir isso. O que significa isso? Primeiro, específica. Você precisa faturar R$ 20 mil. Tá específico. Faturamento de R$ 20 mil. Aqui poderia ter fechar 5 novos clientes, fechar um projeto de 50 mil, fechar 10 vendas de R$ 50 todo dia. Então, é uma meta específica, tá? Eu vou trazer aqui que a melhor maneira é você colocar isso com uma meta mensal, tá? Então, meta mensal, nós vamos ter aqui o faturamento vamos trazer aqui, ó, faturamento. Então, é a primeira situação aqui, tá? Então, essa meta aqui está específica. Mensurável, a gente precisa dar um jeito de entender se ela está acontecendo ou não. Aconteceu ou não? Consigo ver? Então, esse é o primeiro passo. Então, como que a gente vai pegar esse faturamento aqui, ó? Eu vendi R$ 1.000 todo dia, logo eu vendi 30 mil no mês. Eu vendi R$ 50 todo dia, logo eu faturei X mil reais no mês. Então, nesse sentido, essa meta precisa ser, a gente precisa ter um jeito de acompanhá-la, se ela está acontecendo ou não. Vou disponibilizar logo na sequência para vocês uma planilha que você vai conseguir preencher as suas vendas diariamente aqui, e isso vai te apoiar para saber se você alcançou suas metas ou não.
tem que ser atingível. Então, às vezes, você está fazendo 20 mil reais de faturamento mês, e aí você coloca 100. É muito difícil que você consiga dar esse salto tão grande se você não está estruturado, se você não tem time, se você não tem um processo claro, se você não tem uma rotina de vendas. Então, é uma meta muito agressiva por um primeiro momento. Não que você não vá atingir isso, mas nós vamos fazer isso de maneira escalável, né? Então, se você vai ver quanto que você vende todos os meses. Não vendo nada, Thiago, quanto que eu vou colocar aqui? Então, pelo menos o teu ponto de equilíbrio, ou pelo menos uma meta ali que você visualize que é possível alcançar, que seja desafiadora, mas ao mesmo tempo possível. Se eu não estou vendendo nada, e eu tenho um produto de R$ 1.000, se eu me esforçar e vender para 10 clientes ao longo do mês, eu fiz 10 mil. Então, está bem factível. Então, é importante a gente definir essa meta com bastante atenção. Ela tem que ser atingível. Depois, ela tem que ser realizável, né? Eu posso fazer 10 vendas no mês de R$ 1.000. Eu tenho condição. Não é o meu produto já é R$ 1.000. Então, é possível, só precisa encontrar essas oportunidades. E qual que é o tempo? A gente colocou aqui em cima já, né? É mês. Então, nós vamos fazer isso durante um mês. Então, essa é a primeira tarefa para você. Pega teu folhinho aí, pausa esse vídeo aqui, faça as suas metas ali para que você possa ter, de fato, esse resultado ali. Depois, eu vou trazer aqui para você uma segunda tarefa, tá? Imaginando que você já conseguiu definir suas metas, eu vou trazer aqui 3 primeiras tarefas aqui para que você possa, de fato, visualizar aqui e compreender se essa meta foi atingida ou não. Então, nesse primeiro momento aqui, para que você, depois que você definiu sua meta, você vai se perguntar, o que você vende? E muitas vezes, mas eu vendo aqui pão caseiro, eu vendo bolo no pote, eu vendo construção, eu construo casa, no caso, né? Eu vendo carro. Cara, não importa o que você vende. O cliente não compra o seu produto. O cliente compra o que o produto faz na vida dele. Então, as pessoas compram as transformações e você precisa ter clareza disso. Qual é a transformação que você gera? O que é que o teu cliente compra? Teu cliente compra sonho, teu cliente compra solução de problema, teu cliente compra... Opa, problema. Teu cliente compra facilidade, teu cliente compra alívio de dor. O que é que teu cliente compra? Teu cliente não compra o seu produto, ele compra isso aqui. Então, nós vamos definir essa segunda situação aqui. Teu cliente compra algo que ajuda ele ou a facilitar a vida dele ou a eliminar um problema, um desafio na vida dele. Se você constrói casa, o que você ajuda seu cliente? Você ajuda ele a realizar o sonho dele, ao mesmo tempo que também você ajuda a aliviar uma dor, que ele paga aluguel ou mora com a sogra. Morar com a sogra não é legal. Então, nesse cenário aqui, você ajuda esse cliente a resolver isso. Quais são as transformações que você proporciona para o seu negócio? Faça aí agora uma lista. Tarefinha aqui é para você. Lista do que você realiza pelo seu cliente. Essa lista ela pode começar assim, ó, eu ajudo, vou colocar aqui, ó, script para você. Eu ajudo pessoas a, e aí coloca aqui, ó, ganho através do meu... Vou colocar aqui como que eu faria, tá? Para te ajudar aqui, ó. Eu ajudo empresários a aumentarem suas vendas sem aumentarem seus custos, ou melhor, aumentar as suas vendas de maneira previsível. Eu já vou dizer por quê. Através do meu método ignição empresarial. Então, é o que eu ajudo vocês a fazerem. Então, você vai fazer isso aqui. Eu ajudo casais a construírem a sua casa através da construção magnética empresarial. Bom, empresarial não, né? Você entendeu. Eu ajudo meninos a conquistarem a sua carteira de motorista através da minha autoescola. Eu ajudo donos de restaurante a terem uma contabilidade eficiente através da contabilidade fácil. O que você faz para o seu cliente? Inclusive isso aqui, essa maneirinha que eu auxiliei você a fazer, se chama pitch de elevador.
que em 30 segundos você consegue dizer aquilo que você faz de uma maneira que possa soar fácil para qualquer pessoa que ouvir e entender aquilo que você faz. Então, essa é a tua primeira tarefa, ou melhor, sua segunda tarefa aí, né? E aí eu trago aqui que produtos são pontes. Então, os produtos, eles aproximam as pessoas dos seus objetivos. Se a gente tem isso em mente, o que acontece? Você vai conseguir colocar o seu produto como um facilitador para isso. Então, fazendo o exemplo lá, eu tenho meu produto que chama, o pessoal da contabilidade, ali, né, vamos pensar ali, contabilidade fácil, contabilidade, contabilidade fácil, tá? Só para a gente trazer exemplo. Então, esse seria um produto. O que esse produto aqui faz? Ele auxilia aqui a questão de pagamento de DAS, de imposto, ali no caso, né? De imposto. Eu ajudo o meu cliente aqui a estruturar seu financeiro. Eu ajudo ele a honrar os compromissos do governo, e assim sucessivamente, tá? Então, isso aqui é a entrega. Teu produto tem essas características aqui. Nós podemos dizer que o seu produto, ele tem características. E essas características são as entregas, né? O que você vai entregar para ele. Então, são os entregáveis. De fato, aqui, o que você entrega para ele. Esse aqui seria uma situação dos seus produtos. Você vai colocar aqui, tá? E aí, segunda situação, o que é esse produto de fato, né? Se você não tem o nome pode ser um grande ponto de alavancagem. Eu sou construtor, Thiago. Eu não tenho nome, eu construo casa. Você pode colocar aqui um nome específico ali. Por exemplo, eu construo, tentar colocar um nome aqui, cara, meu Deus do céu, falhou a memória aqui, gente. Então, se eu construo casa, eu posso colocar aqui, através de uma construção do lar perfeito. Lar perfeito é o nome da minha construção. Eu sou pintor, através da pintura fácil. Você vai colocar aí alguma coisa que faça sentido diante do teu público-alvo, tá? Então, o que você precisa fazer é conseguir olhar para os seus produtos e entender o que seu produto faz na vida do seu cliente. Produtos são pontes, são grandes, eles trazem aproximação aqui para o teu cliente, tá? E aí, as soluções que você gera na vida do seu cliente. Então, quais são as grandes soluções? E aqui, nesse sentido de grandes soluções, você vai colocar aqui, ó, grandes soluções. Você vai colocar aqui, facilidades. O que o seu cliente compra? Ele compra facilidade, ele compra tempo, ele compra atravessar desafios. O que o teu cliente compra? As grandes soluções, sabe? Normalmente se você é um prestador de serviço, você está vendendo o tempo, a comodidade, o conforto, está vendendo conforto aqui para ele, você está vendendo para ele a possibilidade de ele fazer algo mais rápido, rapidez, agilidade. Então, quais são as soluções que o seu cliente tem contratando você? Então, se você é um construtor e eu contrato você para construir uma casa, o que você está fazendo para mim? Você está, de fato, trazendo velocidade para mim, trazendo tempo, conseguindo construir aquilo que eu não posso, né? Está vendendo conhecimento, habilidade, está vendendo alguma coisa que é intangível. Então, quais são as grandes soluções? Porque o cliente compra solução. Ele não compra problema, ele não compra produto, ele compra aquilo que o seu produto faz. Vamos chamar essas grandes soluções, talvez, benefícios. Qual é o benefício de ele te contratar? Benefícios. Qual que é o benefício de ele te contratar? Tá? Então, é isso que você vai fazer. Então, essa primeira semana, que é nessa primeira aula aqui, ó, você vai definir meta, vai definir o que você vende, vai definir aqui os seus produtos, vai trazer uma visão de benefício, de grandes soluções. Só aqui já vai te dar uma certa clareza para a gente, de fato, definir depois o perfil do nosso cliente, o DDDO, que é dúvidas, desafios, dores e objeções que seu cliente tem para comprar de você. Dúvidas, desejos, dores e objeções, desculpe, né? Aí nós vamos aprender sobre geração de demanda, como que nós vamos fazer essas abordagens, falar sobre um pouquinho sobre esses, pensarem isso sobre as ferramentas aqui de gestão de clientes, que seria o nosso CRM. Então, essa primeira aula aqui
ela foi para você estruturar suas metas e definir aqui o que você vende. Nas próximas tarefas, nos próximos desafios, eu vou te auxiliar aqui a construir o perfil, tá? O agente de GPT vai ficar a partir do momento que a gente conseguir a definição de scripts aqui para a gente poder trazer essa visualização aqui, ok? Então, nessa aula aqui seria basicamente isso. Fico por aqui, que você faça suas tarefas e depois compartilhe com a gente o resultado que você teve por aí, beleza? Até o nosso próximo, para a apresentação aqui para complementar vocês, tá? Até a nossa próxima aula, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre o universo dos nossos clientes, entender sobre o público-alvo, entender sobre o nosso cliente, entender onde ele está, é a grande sacada para você ter resultados efetivos.